Oi, meus alunos, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos começar um assunto na nossa nova apostila, o gênero textual contos populares. Vocês já ouviram falar sobre contos populares? Qual será a origem? Como podemos identificar se um texto é um conto? Vamos descobrir? Então vamos lá. O gênero textual conto são narrativas ficcionais onde prevalecem a narrativa, ou seja, o conto apresenta uma sucessão de acontecimentos envolvendo um número limitado de personagens. Há outros gêneros de textos que apresentam as mesmas características dos contos. Entre eles vai estar a notícia e a crônica que nós já falamos. É importante a gente perceber que existem vários tipos de contos, que são histórias e não histórias. Ou seja, pois a primeira diz respeito apenas às narrativas de cunho ficcional, como os contos de fada. E as histórias que se referem à narrativa onde os fatos são comprovados pela ciência, documentados e convencionada por algum grupo ou público científico. Existem vários tipos de contos, muitos comuns e amplamente usados pelos escritores, por ser um gênero muito antigo e versátil. Eles são comumente divididos em contos populares de tradição oral, que é o que nós vamos abordar agora na unidade que nós estamos iniciando. E os contos literários, que a gente vê desde a educação infantil, os conhecidos contos de fada. O conto popular é o relato produzido pelo povo e transmitido geralmente por meio da linguagem oral. O que mais se destaca é o conto folclórico, também chamado de história ou causo, comum no interior paulista, no interior também do Rio, onde ocorre no contexto do maravilhoso e até o sobrenatural. Apresentam temas diversos, como mostrando a riqueza e a criatividade do povo brasileiro. A maioria das histórias são adaptações das narrativas europeias e afro-lusitanas, e as demais são nativas, ou seja, são as histórias contadas pelo povo da própria cidade. Alguns desses contos ganham forma escrita, enquanto os demais são repassados oralmente. Quando passam para a escrita, eles perdem características da fala, ou seja, são escritos de forma mais tradicional, né? Que a gente chama o português padrão, a linguagem padrão. Além dessa característica, expressões de um povo, da fala, entonação, também são marcas que são substituídas pela forma gramatical escrita. O conto literário é um tipo ficcional, que já nasce com uma formatação escrita e com uma autoria definida. Por se tratar de uma obra de curta extensão, as personagens e as situações são menos complexas do que o romance e a novela. É o mais abrangente dos gêneros, pois elas duram por mais tempo, sobrevivendo na escrita e por serem de autoria determinada. Nesta unidade falaremos um pouquinho sobre o conto popular, que é muito importante a gente conhecer a história desse conto popular, que é uma narrativa oral, que é passado de geração em geração, através da linguagem, através da nossa fala. Então, os avós passavam para os netos e assim sucessivamente. Então, meus amores, vocês entenderam? Vamos falar um pouco mais sobre esse gênero hoje na nossa aula online, tá bom? Vamos também fazer uma leitura de um conto popular e tirar estratégias e características desse conto. Nos vemos daqui a pouco. Um grande beijo e até logo!